Voltamos! Guaraná tá chegando, todo mundo chegando. Instagram informando que estamos aqui. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Sim, continue. Estamos chamando seus seguidores. Seguidores, apareçam. Cadê vocês? Onde vocês estão? O tema é de extrema relevância. Enquanto isso, a gente espera. A gente espera, dá uma verificada no dia, como é que foi a semana, como é que está sendo a semana, como é que está começando a semana, como é que está a terça de vocês, como é que foi a segunda, tá acontecendo dentro do que vocês planejavam? Contem pra mim. Eu tô ao vivo aqui, mas ninguém aparece. Será que sou eu? Será que eu encerro de novo? Ah, chegou! Eu já ia falar, será que eu encerro de novo? Ana, tá conectando. Sem te ver, eu não vou fazer a live, não. Aí, respira, vamos dar um jeito. Vou ver no outro celular, porque eu tô aqui com a cabecinha baixada. É. Peraí, puta merda, e eu não sei se é o meu, porque quando eu chamo a pessoa, não acontece isso, mas quando me chamam, tá acontecendo. E aí eu não sei Ah, se é o celular que tá todo esquisito. uhum. Eu vou tentar de um outro aparelho, peraí. Mas se você quiser, eu vou para sua sala, não tem problema. É, vamos ver. Que live é assim, né? Como se a gente estivesse na sala tomando um café. Acho eu que vai. Conectando. Ah, Troquei de celular. Olha, vou te dar um exemplo. maravilhosa! Essa vida de coisa. Peraí, deixa eu mudar aqui. Acho que é o meu celular, né? Tá meio esquisito. Meio É, esquisito não, tem até a minha centésima geração no celular. É lógico que ele vai funcionar. Tá no limite de judiação. Tá muito escuro. É que a câmera desse daqui é muito ruimzinha. não, para mim tá ótimo. E você, tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem, tá linda, maquiada. Menina, Toda cheia de olha, cor. hoje eu botei um reboco live com você. Aí eu falei, não, vou botar um reboco, gente, na cara. Não dá. Toda cheia de poder. Só olhando. Pronto. Não é? Então, mas a pessoa aqui, ó, ela auxilia a gente ter uma mudança de mindset. Olha, se eu falei bonito. Para ter autonomia financeira e emocional, eu tinha que estar assim, né? Tinha que estar, ó, Toda poderosa. toda Como é que você está? poderosa. Tudo bem? Como você, sim, tudo bem. Ó, Que ótimo. obrigada. Imagina. De verdade. A gente na vida tem sonhos de vários tamanhos, né? E alguns a gente vai realizando dia a dia. E outros a gente sabe que leva um pouquinho mais de tempo. O seu demorou um pouquinho de tempo, mas
quando acontece a empatia, quando acontece a sinergia, é, o que a gente imagina, a vontade de conhecer aquela pessoa, de ouvir aquela pessoa, acaba acontecendo. Mesmo que não fosse através de uma live, mesmo que fosse só vendo os seus IGTVs. Então, a referência que eu tenho de você é de uma mulher que transmite saberes, e saberes que impulsionam a vida das pessoas. Uns vão entender, outros não. Mas a sua linguagem, a sua abordagem, ela é muito ampla, ela é muito dinâmica. E ela é sempre com muita alegria. O teu sorriso, quando você dá aquele bom dia, é encantador. Então, eu falei assim, gente, nesse projeto Construindo Vozes, eu quero muito que a Ana Minuto esteja aqui. Mas como é que eu vou fazer a cara de pau, né? Com a única cara que eu tenho que é essa. A gente tem um desafio, né, Isabel? As pessoas vão criando barreiras, né? Tem gente que pergunta pra mim, mas você responde? Porra, se você manda uma mensagem pra mim, o mínimo que eu tenho que fazer é responder. Pode ser que eu não responda na hora, pode ser que eu demore. Então, às vezes, as pessoas, a gente está a três pessoas de uma pessoa que a gente quer conhecer no mundo, né? E essa é uma das formas de network, a coragem de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito por uma coisa que acredita. Então, essa história de que, cara, pode ser que você não leve não mesmo, e tudo bem, mas se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, eu dificilmente, embora eu tenha um tempo muito desafiador, eu dificilmente nego de fazer live, ainda mais se for para as nossas. Por quê? Nós precisamos ecoar nosso lugar, a nossa voz no mundo. Isso. Então, quanto mais pessoas nós falarmos, mais possibilidade a gente tem de passar a nossa mensagem e comprovar e provar que cada dia é um dia e que cada dia ele pode ser melhor, né? Sim, sim, exatamente. E essa é a minha... eu não gosto de falar luta nem bandeira, mas acaba que a gente precisa de usar essa expressão para que a gente ganhe força, né? E é justamente isso. Nós termos vozes iguais, né? Termos vozes da nossa cor, para que a gente espalhe, para que a gente mostre o quão inteligente nós somos. E para que o caminhar a seguir dos que estão... dos nossos filhos, dos que estão por vir depois, seja um menos difícil, seja um caminho mais justo, mais igualitário, né? Porque dói na alma, né? Essa desigualdade, né? A mulher, a negra, ela não foi feita para casar, né? Ela só foi feita para ser escrava e para ser a mucamba, né? E o nosso país, até hoje, no século XXI, é visto lá fora como o país do carnaval e das mulheres bonitas. Mas as mulheres bonitas, negras, que sambam no pé. Sim. E isso é um processo, né, que eu discuto sempre. Eu acho que eu estou nessa caminhada aí desde a barriga da minha mãe, porque minha mãe era ativista. Então ela já fazia, quando a gente nasceu, ela começou a fazer esse trabalho de ativismo, de combate à violência doméstica e também de combate à discriminação racial e etc. Então, são aí quase 500 anos onde a gente está programado para sempre fazer as mesmas coisas, olhar as pessoas de uma mesma forma, falar com as pessoas do mesmo jeito. E no nosso Brasil, a gente tem um desafio que a gente é muito mais programado para ser do que para ter do que ser, do que ser, né? Então, a gente acaba se afastando de quem somos nós, do que é importante, mas eu acredito que apesar de todos os desafios, Isabel, a gente está num grande momento, e todo momento é um grande momento para a gente fazer a nossa história e colocar a nossa voz no mundo, independente do que a gente faça.
A questão é que a gente também tem que ter essa coragem de sair da zona de conforto e pagar o preço por isso, né? Então, quando eu resolvi empreender há 12 anos atrás, onde ninguém nunca nem tinha falado, nunca nem tinha ouvido falar de coaching, onde coaching era um absurdo. Se eu não tivesse tido a coragem de dar continuidade ao que eu acreditava, provavelmente eu ia estar em alguma empresa e que não tem problema nenhum. É o que eu falo, se for para mim alcançar o meu objetivo, que para mim é muito claro, dentro de empresa, fora de empresa, como é consultoria, eu trabalhando para alguém, eu vou fazer. Mas é importante também que a gente comece. Existe sim um sistema, existe sim todos os dias um desafio, mas existe também a nossa reprogramação enquanto mulheres negras de não aceitar mais esses lugares, Isso. né? De questionar esses lugares que não são, nunca foram nossos. Nós fomos colocados naquele lugar, mas aí a gente muitas vezes investe o nosso saber, o nosso estresse servindo a outra pessoa e não olhamos o nosso caminho como potente, né? Então hoje eu estava falando com uma amiga, eu estou lançando aí um livro Mulheres Pretas no Empreendedorismo, né? E uma Máximo. delas foi convidada, né, para participar desse livro e ela achou que não tinha história para contar, né? E qual que é o desafio maior de todo esse processo? Eu querer me comparar com uma história totalmente diferente da minha, que partiu de lugares totalmente diferentes. Então, você ser uma coach branca e você ser uma coach negra, dependendo do lugar que você entra e vai, é totalmente diferente. E a gente tem uma tendência de querer se comparar com pessoas que não têm nada a ver com a Nada a ver gente. com a E a gente. gente não tem coragem de olhar para quem veio atrás, e isso, por isso que eu trago sempre a ancestralidade. Se hoje eu estou aqui, eu devo a meu pai, a minha mãe, a minha avó, os meus avós, as pessoas que vieram antes, que deixaram de fazer para que eu pudesse estar, ou fizeram o suficiente para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Que se você olha, você fala, nossa, mas estudou tanto, fez tanta coisa, tão pouco, mas hoje eu ganho para falar de diversidade. Minha mãe fazia isso há 40 anos atrás de graça. Uhum, Tirava do bolso dela para fazer. Então, uhum. quando a gente consegue compreender a magnitude da ancestralidade e essa energia vital que vem deles, que a gente precisa se apropriar disso para poder fazer as coisas acontecerem, nós teremos mais coragem, seremos mais motivados, não teremos esse medo que nos paralisa. Porque é isso, por que a gente Exatamente. tem medo? Porque a gente acredita que realmente todas as pessoas são melhores que a gente não merece o lugar que a gente está. Quando a gente chega num determinado lugar, a gente faz de tudo para sair daquele lugar. Então, existem vários desafios, é o que eu digo sempre, existe o sistema que ele está aí, ele não tem dó. Mas também existe uma responsabilidade minha todos os dias de rever a minha caminhada e todos os dias brindar por uma bala que eu como, por quem mora comigo sabe, tudo eu agradeço. Nossa, que comida deliciosa, graças a Deus. Ai, obrigada por ter uma cama. Porque parece muito pouco, mas se você vê hoje, se você for na rua, quantas pessoas estão na rua, gente, sem ter o que comer, sem ter casa, sem ter nenhuma perspectiva. E nós, Uhum. apesar de todos os desafios, podemos pensar em outras possibilidades, podemos criar, podemos fazer live, porque temos internet, né? Então, quer Temos. dizer, são coisas, né? Então, são coisas que a gente precisa rever a nossa relação com a gente precisa rever a nossa relação com quem veio antes, a gente precisa rever a nossa relação com o que a gente quer para frente. Né? Porque você só é capaz de criar novas possibilidades se você consegue olhar para frente como um motivador, né? Se você tem um objetivo claro e definido, senão fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu lembro de um período que na época em que eu atuava como administradora, que foi a minha primeira formação, né? Eu sempre falei para minha mãe assim: o meu primeiro trabalho não vai ser em qualquer lugar. O meu primeiro trabalho vai ser numa mega empresa. Só que eu era assim, né? Não entendia nada de mercado. E na época, assim, não tinha essa coisa dos pais hoje irem levar para tirar a carteira de trabalho, para acompanhar. Não, era tudo na raça. Tive que fazer tudo sozinha. E o meu primeiro trabalho foi na H Externo, na parte internacional. Só que quando a gente recebia os estrangeiros, a pessoa que eles colocavam para ficar
o maior. E uma venda de joias, quando vinha um grupo estrangeiros, é uma venda de 3, 4 horas. Não é uma venda que a pessoa chega ali, compra um diamante, compra um brilhante e tal. Não, sabe? Vai falar de onde veio a pedra, enfim. É um mundo, é uma realidade desses 2% da população brasileira. E assim, as meninas que eram brancas, para começar, o meu nome já não podia ser dito. Por sistema de segurança, o nome era outro. Meu nome era Carol. Mas na hora de fazer uma venda grande, que eu tinha que ficar em pé, porque eu não era vendedora, eu era auxiliar, as maiores vendas, que dependia assim, de você ficar 4, 5, 6 horas em pé, era comigo. Ou com todas as outras negras que estavam lá. As vendas mais fáceis com as mulheres, que tinham que ficar menos horas em pé, eram com as mulheres brancas. E assim era, fui me desgastando e eu falei, não quero isso pra mim. Tô gastando... Ui, perdão, é ao vivo. Tô gastando minha energia aqui para os outros. Então eu fui olhar para minha família, como você disse, fui olhar para os meus pais para saber qual o lugar que eu queria ocupar na vida. E a estima da Porque gente vai lá embaixo. porque tem muito disso, né? A minha avó, por exemplo, foi cozinheira. Uhum. Só que ela, na época, ela chamava cozinheira padrão, né? Que era uma mulher que não, eu não sei se ela cozinhava em casa, mas ela cozinhava em empresa, eu acho, sei lá. Sei que a minha avó tinha grana. Ela Uhum. ganhava razoavelmente bem. Minha mãe foi costureira, por opção. Porque acabou tendo filho e, né? O meu tio, jornalista, fez a faculdade de jornalismo, e isso há 40 anos atrás. Fez a faculdade de jornalismo e foi funcionário público, né? Chegou a ser diretor do IML e tal. E essa semana, conversando com ele, foi aniversário dele, né? Eu e minhas irmãs comemoramos esse aniversário, né? E eu falei para ele, Legal. se eu fiz faculdade, eu devo a você que me mostrou que era possível. Então, às vezes a gente passa muito tempo olhando a janela lá fora. Mas dentro da nossa família, dentro das pessoas que nos trazem força, nos trazem energia, a gente tem exemplos belíssimos de resiliência, de paciência, de criar novas possibilidades. Se você senta com uma senhora para conversar, ela vai te dar milhões de possibilidades. Mesmo ela não sabendo que ela está te dando essas possibilidades. Isso. Por quê? O nosso povo está tão acostumado a se recriar, a se reorganizar, a tirar leite de pedra, que a gente acaba. Tudo se torna muito fácil, muito simples para a gente. Que eu falo, a pandemia é um desafio? Sim, um desafio para todo mundo. Só que os negros, eles, apesar de todos os desafios de aumentar a desigualdade, ele se vira, ele dá um jeito. Então, Para gente. quem não tem essa habilidade, é que é um desafio. Porque assim, a vida é dura para É, preto. Ela vai continuar dura na pandemia. Ela não vai mudar porque é não vai pandemia. mudar. Né? Então, quer dizer, se eu tinha que correr atrás agora, eu tenho que correr 2 vezes atrás. Mas isso daí para mim já é natural. E aí tem duas coisas que a gente precisa observar, né? Primeiro é essa questão de você entender que tem os desafios, mas também tem uma outra coisa que a gente também insiste em pensar que tudo tem que ser muito difícil. Então, quer dizer, tem uma grande oportunidade. Mas tá muito fácil. Não, imagina. Trabalhar só uma hora para ganhar. Não. Quer dizer, então, o quanto também a gente se apega, por isso que eu sempre digo que quem veio antes tem a sabedoria e tem a energia para me trazer para cá e me mover. Mas cabe a mim questionar o que eu não quero mais repetir de quem veio antes. E quantas vezes a gente repete? Constantemente, mas aí eu vou culpar a minha mãe. Eu não vou pensar que eu estou tendo a oportunidade de não repetir porque alguém me mostrou que não era um caminho. Eu vou ficar dizendo que a culpa é de alguém. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, porque não me deu carro, porque não me deu casa, porque, cara, você te deu a vida. Te deu a Só. vida. O que você quer mais? E aí, quando eu falo que dentro da constelação é isso, né? O É. pai e mãe, eles têm dois objetivos.
Dois únicos objetivos. Nos trazer a vida e nos gerar, nos gerar dor, né? No sentido de trazer para a gente experiências novas para vivenciar, para que a gente possa ir para o próximo nível. É só isso. Se ele pegar, colocar você num saquinho de lixo e colocar lá na lixeira, ele já fez o papel dele, que era te trazer para o mundo. E aí a gente quer ficar rico, a gente quer que ele pague faculdade, dê pra gente uma Rolls Royce. Nossa, não sei nem se existe isso ainda aqui, antiga. É carro de... Ó, existe, mas é carro de colecionador. Ah, então é por isso. Uma pessoa fina como colecionadora. Então, quer dizer, aí não me deu a melhor faculdade, aí não me deu isso. Porque, cara, não tinha obrigação nenhuma. O que ele tinha que te dar, a vida já te deu. Agora, você tem que procurar o que você vai fazer com isso. Como é que você pode ser melhor através disso. E eu sempre gosto de dar um exemplo da minha mãe. Então, a minha mãe era uma pessoa que eu olhava para ela e achava que ela tinha uma comunicação, assim, fenomenal. Minha mãe não gritava, minha mãe não xingava, minha mãe não falava palavrão, minha mãe era de uma educação assim, africana mesmo. Uhum. E eu já era cavalona. Sempre fui cavalona. Vou pra cima, não quero nem saber. E aí eu falava, putz, isso não funciona, não tá funcionando pra mim. Eu consigo me relacionar e tal, mas sempre tinha um estresse. Aí eu comecei a olhar e falei, putz, minha mãe tinha uma comunicação muito amorosa. Eu preciso chegar neste grau de amorosidade. Na hora de falar, na hora de rir, porque eu sou um tratorzinho. Eu falo assim, eu sorrio, mas nem sempre foi assim, gente. É um teste, né? Que eu tenho comigo a vida toda. Porque eu sou 8, eu sou 80. Já quero sair logo socando. Mas aí você faz, né? Faz todas essas terapias da vida, você respira, você estuda, aí você fala, nossa, melhorei um pouquinho. Subiu 0,0 no grau da evolução. Mas a minha mãe tinha isso, uma comunicação fantástica, mas eu sempre achei que ela era, em algumas situações, omissa. E o que eu me esforço todos os dias é para não ser omissa. Por Mas quê? a sua comunicação é igual à da sua mãe? Porque você é uma excelente comunicadora. Minha mãe era uma coisa linda. Hoje a minha comunicação está melhor porque eu treino muito mais. Né? Mas a comunicação da minha mãe era muito impactante, assim. Eu também, quando eu paro para falar alguma coisa, eu consigo prender as pessoas para que elas ouçam, porque faz sentido para elas. Eu sempre levo a minha comunicação para o outro. Mas tinha essa questão que eu achava que a minha mãe era omissa, que ela não falava, que ela não se posicionava em algumas situações. Hoje eu entendo por quê. Mas mesmo assim, tem coisas que eu não quero repetir. Então, eu observo quando eu estou entrando nesse estado. Por quê? É uma repetição de padrão. Você aprende, você vai repetir. Então, quando a gente fala da inteligência de você olhar para trás, ver o que você não precisa mais repetir, que você insiste em repetir para culpar alguém. Para tirar sua responsabilidade. Isso. Né? O que será que a gente tá repetindo? Maria da Penha era maravilhosa e empoderada. Ela era mesmo, Thaís, linda, ela era mesmo. Amor da minha vida. E é isso. Então, tá vendo? Ó, tem as pessoas aqui que não me deixam mentir. Então, são essas percepções que a gente precisa olhar. Porque aí a gente passa muito tempo... se perdendo durante a viagem, em vez de focar no resultado, né? Porque no final, o que faz diferença nas nossas vidas são os resultados. Que resultados a gente está tendo? Se você não está tendo resultado, é ou porque você não sabe como é que você vai chegar, ou porque você está repetindo padrões que você não precisa mais, estão te afastando, ou porque você não está fazendo nada mesmo. Porque tem um monte de gente que não faz porra nenhuma e quer ficar reclamando da vida. Exatamente. Ó, é simples assim. É simples assim. Sabe o que você tem que fazer? Então, você não está fazendo. Não é? E quer milagre? Gato, não milagre? dá. Não dá pra você fazer as mesmas coisas e querer, resultados diferentes. E tem umas desculpas, assim, que são ótimas, né? Porque quando a gente não coloca desculpa na família, porque o pai isso, porque a mãe naquilo, não sei o quê, nananana, a gente coloca a desculpa na sociedade. Tá certo, a sociedade tá uma merda mesmo. Salvo, né? Todas as exceções. Então, mas Isabel, a sociedade somos nós. Então, é a nossa vibração, é a nossa forma de ver o mundo. Estão falando aí do nosso lindo, do nosso maravilhoso, do nosso tchá-tchá-tchá, rei dos reis, nosso querido presidente.
Não, Alguém colocou esse filho da puta lá e aí todo mundo diz, ah, não fui eu. meu Não. Cara, Deus! você não votar, você votar em branco, você também deu voto pro cara. Ah, mas eu sou Pois é. responsável. Aí as Não, pessoas eu não não. tenho culpa. Então, depois reclamam, né? O Rio de Janeiro, você tá em São Paulo. Olha, o Rio tá dando pena de ver. Eu sinto pena, porque eu amo essa cidade. Mas assim, juro de verdade, Ana, dá pena, dá pena. A minha tranquilidade é que o que eu posso fazer em prol da sociedade, eu faço com o meu trabalho, e que eu não votei em nenhum deles. E fiz campanha Pelo contra. menos, pelo menos eu durmo, né? Se você não dorme, eu não sei, mas eu durmo. É isso Pelo mesmo, menos eu durmo. Izinha. A minha mãe entra em todas as lives porque ela é paga para isso. Ela paga para olhar para mim ainda. Embora já faz um tempo que ela foi embora, ela tem que estar aqui. Então, mas tem, por exemplo, os Estados Unidos, o Rio de Janeiro é um lugar que eu tenho pavor aí. Eu tenho parceiro aí, eu trabalho aí, tenho muitos amigos aí, mas eu tenho pavor de ir no Rio de Janeiro, porque a reprodução do Brasil colonial é tão forte. Outro dia eu estava com uma amiga, com alguns amigos comendo, que aí tem bastante frango, esses frangos aí que vocês gostam aí. Não lembro o É. nome do frango. Como é que é, meu Deus? Ai, Espoleto, galeto, 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 lembrei. galeto. Aí tô sentadinha, eu com a minha amiga comendo galeto, aí passa uma mulher branca e um homem preto penteando o cabelo dela. Nossa senhora, aquilo ali me deu um negócio. Porque é isso, a diferença. Aqui em São Paulo, existe diferenças tão quanto o Rio de Janeiro. Mas aqui é tudo tão amontoado, que você consegue ver as coisas com muita. Com muito mais Você consegue clareza. observar assim de uma forma que você fala, puta que pariu, se isso acontece aqui, que já foi a capital do Brasil, imagina o que não acontece em outros lugares. No norte, no nordeste. É muito desafiador. É muito. Mas fala pra mim, como é que foi essa questão de você se tornar terapeuta, minha filha? Deu me tornar terapeuta? Ah, nego se reinventa. Nego se reinventa. Eu tava. É sério, é. Nego se reinventa. Foi por uma questão assim, eu sempre busquei autoconhecimento, né? Porque eu falava assim, gente, esse negócio tá tudo errado. Eu sempre falava, tá tudo errado. E como é que vai ser, né? Todo mundo queria que eu casasse, eu queria ter a minha casa. Mas eu não queria casa. Então eu fui à luta desde cedo. Mas sempre fui trabalhando em várias empresas muito boas, né? E graças a esse trabalho que eu pude cuidar da minha mãe, que minha mãe ficou desde muito nova na cadeira de rodas. Ela ficou com. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, a responsabilidade da família passou a ser minha. Então, mesmo assim, eu paguei minha faculdade e foi-se a vida. Quando eu estava trabalhando na Eletrobras, quando eu tinha 30 anos, eu descobri que eu era epilética. Aí comecei a ter crises convulsivas. E numa das crises convulsivas, voltando do sepultamento da minha avó, eu fraturei três vértebras da coluna. E quase fui parar numa cadeira de rodas. Aí consegui um tratamento alternativo. Tive que ficar 2 anos e meio parado. E depois de 2 anos e meio parado, o que acontece? Você é demitida. E como, pelos cuidados com a minha mãe, eu já buscava muitos estudos nessa área, eu falei assim, agora eu tenho que entender quem é essa nova Isabela, né? E minha mãe também já estava prestes a partir. Então, quem é essa Isabela? Quem sou eu na vida? Que lugar que eu quero estar na vida? Aí eu comecei a fazer os cursos de especialização, sem ser para autoconhecimento só, que antes era só para autoconhecimento e para cuidar da minha mãe. Eu falei, sim, vou viver disso. E aí tem 15 anos que eu tô vivendo disso, que eu tô com 45. Que rica, gente, adoro gente rica. Hã? E olha, Que rica, adoro gente rica. assim, ó, é um sacrifício, porque assim,
eu dei muito mole, eu caí numa zona de conforto muito grande. E na questão da autoestima, sempre no início, na minha turma só tinha eu de negra, não tinha nenhuma outra. Em todas as turmas que eu fiz. Até porque você sabe que terapia é uma coisa cara. E a minha bandeira para que torne isso mais acessível, sabe? Então, assim, atender uma pessoa que, aqui no Rio, por exemplo, que está lá em Caxias, e muito dessas lives tem sido por isso. É uma forma de você fazer uma terapia para quem não está tendo condição de assistir. E a pessoa... Eu tenho recebido feedbacks muito legais por conta disso. E, enfim, no início, como eu via somente o perfil de terapeutas brancas, eu nem me atrevi a entrar na internet. Pra quê? Eu falei assim, se eu for entrar na internet, no mínimo, eu vou ser zoada. Ninguém vai acreditar no meu perfil, ninguém vai acreditar que eu sou terapeuta, ninguém vai acreditar que se eu estudei pouco, mas mal sabiam que a minha escola de vida não foi nas instituições. A minha escola de vida foi no tratamento da cura com a minha mãe. Foi lá que eu aprendi a conhecer o ser humano. Foi lá que eu aprendi a entender um ser humano pelo olhar. Foi lá que eu aprendi a entender um ser humano pelo sentido da pele, pelo timbre de voz, pela expressão corporal. Quando ela não falava nada, eu sabia se o silêncio dela era de alegria ou se o silêncio dela era de dor. Então, aqui estou. Olha, gente, rimou. E é isso, né? O inteligente da vida, a sabedoria da vida é isso. Ela sempre dá pra gente possibilidade de a gente se reinventar. E muito mais que isso, utilizar o que a gente já tem para conquistar as coisas que a gente quer. Então, muitas vezes, as pessoas querem ter 100 faculdades. Lindo, legal, mas você vai fazer o que com essas 100 faculdades se você não coloca isso em prática? Então, é o que eu falei, até o que eu falei no início, né? A gente está tão habituado a não estar nos lugares que a gente não questiona por não estar. A gente simplesmente aceita e tudo bem. E acredito que esse momento que uma das coisas que eu falo, eu sou da área de tecnologia, formada nessa área, trabalhei muitos anos, e a tecnologia ela trouxe para todos nós, principalmente os excluídos, a possibilidade de ter voz. E Isso. quantos da gente utiliza essa possibilidade? Quantos de nós saímos dessa caminhada e utilizamos a tecnologia a nosso favor? Então, hoje, qualquer pessoa pode fazer live. É lógico, desde que ela não faça parte dos 50% que não tem live decente, que não tem internet decente, né? A gente está Isso. falando de pessoas que estão numa outra realidade. E as pessoas não utilizam, porque as pessoas estão sempre preocupadas com o que o outro vai dizer. O outro vai dizer de qualquer jeito, então faça. O máximo que vai Exatamente. acontecer é você fazer melhor da próxima vez, o máximo. É. Então a gente sempre utiliza como parâmetro a opinião de outras pessoas que são totalmente diferentes de nós, de realidades diferentes e principalmente queremos falar com pessoas que não têm conexão com a gente. Né? Então a gente perde muito tempo querendo falar para aquele padrão, e aquele padrão não é o nosso, gente. Tá tudo bem, vamos falar para quem quer ouvir. É uma pessoa, eu falo para uma pessoa, é um ratinho que está ali, eu vou falar para o ratinho. É isso. O importante é alcançar o meu objetivo, que é servir as pessoas através do meu conhecimento. O resto, tudo que vem depois, é lucro. É lucro. É. É exatamente como eu penso. É assim, todas as pessoas são importantes. Todas. Todas as pessoas são importantes. Então, assim, mensagem. Eu não deixo de responder nenhuma. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Assim como eu chamo as pessoas, eu também, para fazer a live, porque no início eu pensei em fazer sozinha esse projeto. Mas eu falei assim, com essa voz de taquara rachada todos os dias sozinha, nem eu vou me aguentar. Não vai ter condição, já vou parar. Então eu falei assim, por que não aproveitar esse momento e fazer justamente isso que você falou? Chamar todo mundo, unir vozes, sabe? Partilhar saberes. Esse é o propósito.
E, de preferência, que a gente consiga, junto com isso, formar uma rede de apoio para que as pessoas possam ter uma referência. De falar assim, pô, eu tô com este tipo de problema, isso aqui tá uma merda, mas eu vi aquele negócio ali que, de repente, é uma saída para mim. O propósito é esse. Mas você pensa que eu recebi muitos nãos ou muitos sims? Não sei, não faço a mínima ideia. Porque para mim é não, o não para mim é um treinamento para me ficar melhor pro próximo. Então eu nem olho pros não. É, exatamente. Nem é assim, muito. Tem uns que são assim, muito engraçados, né? Que falam assim, mais pra frente, aí subentende-se. Quando você tiver um número maior de seguidores, entende? Só que eu Entende? Mas entrei é, pra, só que eu entrei para a internet agora. Eu faço há 15 anos o meu trabalho só por indicação. Só por indicação. É um privilégio isso, é um luxo. sim, com certeza. E aí, por exemplo, amanhã eu vou fazer o meu vídeo sobre a questão do não, né? A dificuldade que a gente tem de falar não. Algumas pessoas falam com muita facilidade não, mas a maioria, eu falo com você depois, eu vejo depois, fica no vazio, depois lembra, nossa, mas desculpa, eu esqueci que eu tinha que resolver uma coisa. Então, eu acredito que uma das maiores habilidades que um ser humano pode desenvolver é a habilidade de dizer não. Não. Porque eles têm uma tendência de se machucar, de fazer coisa que não quer, de ir em lugar que não quer, de se relacionar com pessoas que não querem, para ser amado, para ser legal. E isso é um preço muito Muito forte que alto. a gente paga na nossa autoestima, na questão dos trabalhos, na questão das coisas que a gente faz. Então, como seria se a gente conseguisse falar mais não? E de uma forma Os nãos, tranquila. sim, os nãos, eles são necessários até para a gente se proteger. Né? Então, por exemplo, Ana, você já falou não para alguma live? Não, nunca falei não para nenhuma live. Mas até o mês passado eu fazia 10 lives na semana. Hoje eu faço 2, 3 e vou jogando para frente. Por Uhum. quê? É um gasto de energia, é um tempo que você está investindo, é coisas que Sim. você precisa pensar. Então, tudo tem um preço. A gente precisa repensar qual a nossa relação do nosso objetivo maior com o que a gente faz todos os dias. E um desses processos é o não. Então, a gente está tão acostumado, a gente é tão não digo, a gente é tão melindrado, né, pelo não, que a gente acredita que todo mundo tem que falar sim, que todo mundo tem que estar disponível. As pessoas não têm que estar disponível para mim. Só que as pessoas precisam ter, no mínimo, o bom senso de falar para mim que não dá para fazer, que não tá afim e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente fala o não justificando, né? Olha, eu não vou poder porque. Aí o porquê não precisa, não posso. Olha, não tô com vontade. E a gente acaba energeticamente, quando a gente diz um não para o outro, perdão, quando a gente diz um sim para o outro, sem que essa vontade seja legítima, a gente está dizendo um grande não para a gente. A gente está entrando num processo de invalidação das nossas vontades e dos nossos desejos. E a gente vai criando uma teia que depois você não entende o porquê que você está cheio de pequenas coisas para você resolver na vida. Sim, É sim. assim que Porque quando a acontece. gente, porque quando a gente fala de terapia, né, e principalmente quando a gente fala de terapia energética, acho que todas as terapias são energéticas, cada uma dentro do seu caminho, né? A gente está falando de informações e de downloads que a gente acessa a partir do Isso. momento que a gente olha para aquela determinada situação, né? E olhar para uma determinada situação é um desafio. E isso é em qualquer área da vida. Área profissional, área financeira, área intelectual. Mas a gente precisa começar a treinar esse olhar complacente e amoroso com a gente. Né? Quando a gente faz uma terapia ou quando a gente se propõe a olhar com mais carinho para uma coisa que a gente não queria olhar, nós simplesmente estamos dando uma chance para nós de respirar. Né? E o não é esse respiro, porque a gente está tão habituado a ter que fazer o que manda, ou como manda, a hora que mandam, que você entra no automático. Né? E quando você diz não, você para esse automático. Né? Você questiona esse automático, você olha para ver se esse automático realmente faz sentido para você.
Então, eu acredito que a maior inteligência hoje, no momento, a maior sabedoria que uma pessoa no momento de pandemia pode ter é essa vontade de todos os dias sair do automático. É porque antes eu não via a minha família porque não dava tempo. Não conversava com meus amigos, não ia no boteco porque eu trabalhava muito. Agora você já não trabalha mais tanto. Aí você reclama porque você tem que ficar com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o gato, com o cachorro dentro de casa. E aí você reclama porque eles não fazem as coisas que você quer ou você tem um quartinho que cabe 100. Então, quer dizer, a gente está o tempo todo invalidando as escolhas que a gente faz. Então, ontem eu queria tempo, hoje o universo deu tempo, mas o tempo ainda não tá bom, porque aí você não tá fazendo o que você quer, aí você faz o que você quer, ainda não tá bom, porque você está fazendo o que você quer. Então, quer dizer, a questão do autoconhecimento e das terapias, elas trazem pra gente esse momento de respiro. Respiro. É. É um momento de respiro. Então, por exemplo, eu, sempre que possível, eu faço terapia. Não sou uma pessoa de usar muita fala em terapia. Por quê? Porque eu já sou uma pessoa que me comunico, então a todo tempo eu estou falando. Quando eu quero fazer terapia, eu só quero fazer terapia. Não Uhum. quero falar, porque aí você já é terapeuta, aí você já quer dizer para a terapeuta o que ela tem que fazer, então eu prefiro fazer coisas que eu não preciso ter que falar com a terapeuta, ela simplesmente faz o papel dela. Então, eu faço muito teta healing, faço a constelação quando eu acredito que é Dessa importante, healing é faço barra de axis, maravilhoso. faço barra de axis. Por quê? Porque, gente, qualquer um de nós, independente de a gente. Todo coach precisa de um coach, todo terapeuta precisa de um terapeuta, todo mentor precisa de um mentor. Porque é assim, porque tem sempre alguém que conhece mais sobre determinado assunto ou pode te levar para lugares que você não consegue ver sozinho. Né? Que Uhum. esse é o papel da terapia. É Uhum. tirar da gente aquela vendinha de que, nossa, tá tudo lindo, tudo legal. A vida é uma merda, mas Tudo tá uma- linda, tá bem legal. Eu costumo dizer que qualquer profissional ele precisa beber da fonte da qual ele pratica. E o que é beber da fonte da qual ele pratica? Eu, como terapeuta, eu preciso estar em terapia. Não preciso estar o tempo todo, mas eu sei do momento que eu preciso chegar lá e não, agora é minha vez de receber o mesmo que eu dou. Eu acho Sim, que é e é mais um ou menos processo, é né? um processo. E Quando a gente fala de. desculpe, pode falar. Pode falar, fica à vontade. É só para dizer que autoconhecimento é amor. Sim, sempre, né? É um alto. É o que eu estava conversando hoje com uma das minhas clientes de coach de comunicação, que se a gente não é capaz de nos gostar a ponto de parar e olhar para a gente com complacência, nós também não seremos capazes de olhar para o outro com a mesma complacência. Porque quando a gente julga alguém, e é o que eu digo, o julgar é natural, é do ser humano, mas eu sempre peço para mudar o foco. Em vez de julgar pessoas, observe comportamentos, porque as pessoas elas só dão o que elas têm. Então, a partir do momento que você consegue observar como é que uma pessoa ama, fica muito mais fácil você entender quando você está sendo amado ou não, né? E muito mais que isso, como é que você ama o outro, como é que você faz para amar o outro, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de amor, a gente fala de carinho, a gente sempre está esperando do outro o que o outro não tem para dar, porque ele nem sabe o que você quer, o que é importante para você, né? Então, hoje, nessa sessão desse treinamento com essa menina, eu pedi para ela analisar como é que ela amava e como é que ela era amada, né? Então ela conversou com o marido, disse que foi super, super divertido, porque eles conversaram e tal, com os pais e etc. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, o melhor caminho para resolver qualquer coisa continua sempre sendo o diálogo. E se você não é capaz de resolver as coisas através do diálogo, você precisa sim de uma terapia, você precisa de um coach, você precisa sei lá do que, de uma mãe de santo, o que você quiser. Mas é importante que você entenda que se você não está conseguindo receber, aliás, resolver um problema, é porque provavelmente você não sabe. Não sabe porque você não quer resolver. É porque você não tem você não consegue olhar o todo, né? Como quem está de fora observa. E quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de coach, fala de outros acessos para desenvolvimento humano, a gente precisa entender que tem um custo e que ele precisa ser pago.
né? Porque muitas vezes, mas você está ajudando pessoas, sim, mas eu como, bebo, pago luz, pago água, eu tenho casa, né? Eu também vivo, né? As Quero pessoas viajar. questionam muito o seu valor? Ou pedem? Elas não questionam porque já sabe, né? Não Já vão, sabe que não. que não adianta, Pode né? até, pode até falar que tá caro. Na realidade, quem deve ouvir essas coisas é minha assistente. A Porque Raíssa? eu não ouço isso, eu não quero saber. Cara, o valor é esse. Se for muito importante para você, você vai fazer. E eu dou sempre o exemplo de uma menina que é filha, que fez faculdade, virou pedagoga, cuidava de criança, morava extremamente longe, resolveu fazer outra faculdade na USP, legal, lindo. A mãe faxineira, ela professora que ganhava R$ 1.000 e poucos, ela pagava metade do salário dela praticamente para fazer o coach. E fazia, e pagava corretamente. Você entende? Então, assim, qual a importância que você dá para você a ponto de você achar que uma sessão de Teta Healing, uma sessão de constelação de 300 e poucos reais é caro? Pois é. Se é caro para você, que dirá para mim? Que tive que estudar para te entregar isso? E detalhe, tem que entregar bem, porque você está lidando com a vida da pessoa. Então, se vem uma pessoa muito desesperada, o que você fala é de uma responsabilidade muito grande, porque aquela pessoa ou vai sair da tua sala, do teu consultório e vai se jogar no mundo e vai, sabe? Não digo vencer, mas assim, vai prosperar, vai seguir o caminho, ou então ela pode sair dali, pegar a primeira janela que ela vê e se jogar. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o que eu digo para todos os meus clientes, sejam observadores das suas próprias histórias de vida. Se tira, sabe? Olha a situação como se fosse de fora, como se fosse o foco. Porque isso te ajuda a não ficar esperando o olhar e a métrica do outro, que é diferente. Você tem a sua própria métrica. Sim, e esse é um desafio, né, que a gente tem, não é só no Brasil, mas, né, no Ocidente, de sempre valorizar o outro. O outro é bom porque fez faculdade não sei aonde, o outro é bom porque tem o cabelo assim, o outro é melhor que eu. E é o que eu digo sempre: o Rei dos Reis colocou uma digital em cada um de nós, Isso. com o objetivo de que nós não fôssemos iguais, para que a gente pudesse gerar mais prosperidade para o mundo. Pessoas iguais entregam as mesmas coisas, independente da sua etnia, independente da questão cultural. Então, quando a gente consegue entender que nós somos valorosos para o universo, é por isso que nós estamos aqui, porque a fila lá está grande do outro lado, a gente começa a valorizar o nosso histórico e a observar o quanto nós podemos ser mais potentes dentro das nossas possibilidades. Né? E o potente não está relacionado a fazer só mais dinheiro. O potente está relacionado a quanto você pode expandir a sua consciência para servir melhor a si e servir melhor ao outro. Isso. Então, enquanto a gente não conseguir compreender que se você está doente e eu estou bem, não está tudo bem, porque nós somos um só. Então, enquanto reverbera dor em um, vai reverberar dor no outro. Às vezes está tudo lindo, você está maravilhosa, mas aí vem um sentimento esquisito que você não sabe de onde vem. Provavelmente não é seu, é do todo, porque o todo está recebendo essa informação. É da Né? Então, coletividade. eu acredito que a gente tem um papel muito grande, pessoal, do entendimento desse protagonismo. Né? E o protagonismo não é você sair desbravando o mundo. O protagonismo é você desbravar a si mesmo, que não é simples. E que Né? eu Que é ia um falar desafio que é diário. tão difícil. É um desafio diário. Então, quer dizer, é isso, doutora Crises. Ela é uma pessoa maravilhosa. Essa doutora que veio entrar para minha vida. É, ela faz um trabalho maravilhoso. Ela é uma juíza. Posso falar se é uma juíza? Não sei se pode. Que colocou a cara a tapa nas redes sociais
para defender as mulheres em relação à violência doméstica contra as mulheres? E parabéns, doutora. Eu também sou dessa área, eu trabalhei anos no combate à violência doméstica através de ONGs. Mas aproveitando a deixa que a doutora trouxe, foi isso. Tava tudo ruim, mas eu estava na zona de conforto, então não vou me mover. 85% das pessoas que trabalham para a empresa estão insatisfeitas com o seu emprego. 85%. E aí, como é que você quer que um Brasil, uma empresa, a sua vida vá para frente se você passa 85% do seu tempo insatisfeito? Porque se você passa mais tempo no seu trabalho, logo você é resultado desses sentimentos, desse trabalho. Sim. Então, assim, a gente acredita que em casa eu sou uma coisa. Durante muitos anos foi colocada essa regra, né? Em casa eu sou uma coisa e no trabalho eu sou outra. Não, você é a mesma coisa. Não muda nada. Você só piora em alguns ambientes, porque quando você trabalha na empresa, você vive fingindo que tá tudo bem. E na sua casa você quer maltratar quem tá lá dentro. Né? Porque alguém precisa receber essa dor, alguém precisa dar um jeito nisso. Aí eu falo, uma outra coisa que eu repito, a gente tem uma mão muito pesada para cobrar. E essa mão pesada que cobra, ela não cobra quem você tem menos contato. A gente tem uma mão muito pesada para cobrar quem nós amamos. São as mesmo pessoas... porque, né, é aquela história, ela que vai suportar a mesa, ela não vai embora. Tem que ficar comigo até o final. Então, quer dizer, existe uma questão que é de reaprendizagem. Né? Nós estamos passando por um momento de reaprendizagem no sentido do que o que faz sentido hoje. O que eu tenho que fazer que realmente vai me trazer resultado. Por que eu tenho que fazer isso? Então, a minha mãe, ela não conseguia enxergar outra alternativa. Ela tinha 3 filhas, tinha que dar conta. Só que ela deu para mim a possibilidade de fazer novas escolhas. E por que eu não estou fazendo? Por que eu prefiro falar que a culpa é do governo, é da coronavírus? Aí vem cliente falar para mim, mas na época, né, com o coronavírus, meu casamento está muito ruim. Eu falei, gato e gata, já estava ruim antes. A pandemia só veio escancarar a situação, sua vida já está uma merda. A pandemia só veio falar para você, filho, toma uma decisão. Exatamente. Toma uma decisão que o barato tá louco. Então, quer dizer, o quanto da gente... essa necessidade de postergar o que é melhor pra gente para poder dizer pro outro que é legal. Então, quantas vezes você tem que ir em festa, você tem que se relacionar, você tem que comer coisas que não te fazem bem porque você acredita que você tem que fazer parte de um bolo que tem que ser legal e que a gente precisa ser legal para essas pessoas. Cara, se a pessoa não aceita isso daqui, maravilhoso, poderosésimo, lindo, radiante, eu não tenho nada a ver com isso, eu preciso ir atrás de outras pessoas, ou esperar que essas outras pessoas venham até mim. Porque é isso, se as pessoas não conseguem aceitar você do jeito que você é, preta, magra, grande, gorda, esquisita ou não. Porque é isso, quem trabalha com terapia, coach, gente, é tudo esquisito, viu? Só pra te atualizar. Então, você não consegue aceitar a gente, a nossa esquisitice, pneu, nessa esquisitice toda... Não serve para ser meu amigo, porque eu não vou me encaixar na rodinha, eu não vou me encaixar no que as pessoas acreditam que é bom só para fazer elas felizes. E eu, como é que eu funciono nesse processo? Né? Como é que eu me organizo nesse processo? O negócio do tem que, nossa, mas tem que, olha, isso, deixa o negócio do tem que, eu chego até a gaguejar. Porque tem que fazer alguma coisa, não tem que, desculpa, gente, mas não tem que porra nenhuma. Eu não tenho que caralho nenhum. Eu não tenho. Eu não sou obrigada. Não sou obrigada. Então, mas é mais fácil. Sabe por quê? Porque eu não tenho trabalho. É isso. O tem que se deu errado, foi você que falou pra mim fazer. Vamos fazer uma live, Ana Legal. Mas tem que ir, né? Fulana me chamou. Não. Mas se der algum problema também, eu abro mão. A responsabilidade não é minha. Né? Então, assim, existe uma questão, e quando as pessoas falam em protagonismo, elas falam muito do lá fora, né? De você pegar, ir lá fazer, abrir seu negócio, as coisas acontecer.
Eu acredito que o protagonismo, para que ele faça sentido, tem que começar dentro de você. Da gente. No sentido de você se responsabilizar pela sua vida e pelas suas escolhas. Porque enquanto você passa o tempo culpando alguém, a vida está passando. E aí você vai chegar aos 100, e como é que vai ser? Vai continuar culpando alguém porque as coisas não aconteceram como você quis? E eu digo sempre, Isabel, ninguém tá nem aí pra sua vida, viu? Só pra te atualizar. Só pra te Todo mundo atualizar. seguindo. Ó, Todo mundo vamos seguindo. atualizar todo mundo que tá aqui na live. Tá todo mundo cagando e andando. Enquanto anda, caga. É verdade. Porque, São poucas as porque é pessoas isso. que você pode dizer assim, eu tenho com quem contar. Aliás, isso é uma das coisas que eu falo. Uma das maiores bênçãos que a gente pode ter na vida são pessoas que, de fato, a gente possa, assim, dizer eu tenho com quem contar. Que geralmente são 1 ou 2, 3 amigos E aí no eu vou máximo. perguntar que eu sou dessas da confusão. Pra que eu preciso ter com quem contar? Pois é, não é? Entende? Pra que eu preciso usar muleta? As pessoas não podem ser nossa muleta. É igual filho. Vou fazer filho pra tratar de mim quando tiver velho. Que ilusão é essa? Não, o filho não vai, né? Ele não As tem essa pessoas obrigação. não precisam nada. É igual você abre um negócio e achar que as pessoas precisam te ajudar no seu negócio. O sonho é seu. Vai fazer o que tem que ser feito. Então, assim, ninguém tem que nada. Ninguém tem que estar disponível para mim. E as pessoas querem que eu me dane. E não porque elas não gostam de mim, é porque elas também estão cuidando da vida delas. Então, imagine se todos nós saíssemos dessa ilusão de que alguém tem que fazer por mim, nos tornássemos responsáveis pela nossa vida e cuidássemos da nossa vida. E isso, gente, não quer dizer que eu preciso ser egoísta, que eu não preciso ajudar as pessoas. Não. Isso só está dizendo que você precisa tomar as decisões para que a sua vida aconteça. Logo, se você está Autorresponsabilidade. bem, logo, se você está bem, o seu redor também está bem. Porque isso é energia, é o que você está passando, é o que você tá disponibilizando para o mundo. O que você está disponibilizando para o mundo? Pro mundo. Ah, porque comigo acontece tudo, porque a minha vida é tão difícil. Cara, a vida. Eu não tenho essa mesma história para contar, entende? Então, assim, o quanto eu preciso entrar no martírio, o quanto eu preciso entrar naquela história de que, eu preciso de alguém para me salvar. Cara, não tem salvador. Isso daí é o mundo fantástico das bobas ou dos bobs. Você é responsável pelo que você sente. E você também Pelo que pode você produz. se organizar para entregar para o outro coisas boas. Todo dia eu tô animada? Não, mas Não. todo dia eu tô sorrindo. Sabe por quê? Porque não é problema seu. Não é problema seu se eu tô mal-humorada. Não é problema seu se eu tô doente. Não é problema seu se eu não tô feliz. Exatamente. Então, são coisas que a gente... essa pandemia, acredito, e isso também tem a ver com a autoestima, tem a ver com a informação da live, que a autoestima ela só acontece quando você está disposto a olhar para o que é importante para você. E o que é importante para você não é que você vai deixar de amar outras pessoas e de ajudar outras pessoas. É que você só pode ser melhor se você for melhor. Né? E isso melhor tem a ver com o outro, mas tem muito mais a ver com você. Porque fulano tinha que fazer isso, porque fulano... Gente, ninguém tem que fazer nada. Para com essa história de que, fulano tem que estar disponível. Ninguém tem que estar disponível para você. Você é responsável pelas escolhas que você faz. E é o que eu digo sempre. Quem colhe? Às vezes vem pedir conselho. Tem certeza? E eu não dou conselho. Né? Eu mostro as 500 milhões de possibilidades. Não dou conselho para ninguém. Eu trago possibilidades. Se você escolher o lado A, a responsabilidade é sua. Se você escolher o lado B, a responsabilidade também é sua. Se você escolher o C, a responsabilidade também é sua. No A, se você escolher o A, o preço que vai pagar é você. Se você escolher o B, o preço também quem vai pagar é você. Se você escolher o C, o preço também quem vai pagar é você. Então, tanto faz o que pensa, o que acha, você precisa escolher o caminho que é menos dolorido para você, porque tudo tem dor.
E aí, você deve ver muito isso no consultório, daquela história de que, Ana, eu vou tem escolher. 33 segundos só. Gente! Ana, como faz? Olha, eu vou mandar eu vou mandar um negocinho pra Raíssa, pra quando tiver, se você puder fazer de novo, você faz. Vamos ver a agenda. Gente, já que a gente tem pouquinhos segundos, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam, que nos estiveram com a gente. Grace, você demorou hoje, hein? Que estiver